Novamente, Francesco se pegava mordendo a borda do copo de plástico, enquanto encarava a enorme janela do refeitório. Mesmo com seus amigos conversando consigo sobre como se divertiram sem ele no dia anterior, Francesco não parecia interessado. Na verdade, a sua atenção parecia buscar por alguém específico. Com o livro de Alice no País das Maravilhas e uma caixinha de suco, o mesmo garoto de sempre se sentou perto da janela. Francesco estreitou os olhos, reconhecendo sua feição. Mais baixo que ele, com cabelos castanhos ajeitados em uma franja semelhante à de Adrian, pele clara, lábios finos e levemente avermelhados. Era o mesmo garoto que havia visto no jardim no dia anterior. Deixando o copo descartável sobre a mesa, Francesco se levantou com sua mochila e foi até ele. O burburinho no refeitório cresceu. Olhares curiosos seguiam cada passo de Francesco, e as conversas ao fundo pareciam cessar. No final das contas, a surpresa foi grande. Ele se sentou em frente ao garoto estranho. O rapaz desviou a atenção do livro assim que percebeu a movimentação à sua frente. Ele arqueou uma sobrancelha e, sem pressa, terminou de beber seu suco. Tanto ele quanto Francesco se encararam silenciosamente, mesmo com os murmúrios se intensificando pelo refeitório. Acho que temos contas a acertar, disse Francesco, inclinando-se ligeiramente. O garoto colocou a caixinha vazia na bandeja e pegou um salgado, lendo o livro enquanto mordia o lanche. O silêncio se prolongou entre os dois. Francesco sentia a tensão aumentar, enquanto o outro lia com calma, alheio à inquietação ao seu redor. Só quando terminou o capítulo, o garoto fechou o livro, guardou-o na mochila e encarou Francesco. O que quer? Francesco olhou ao redor, notando os olhares sobre eles. Estava claro que ele estava fora do círculo habitual, e isso alimentava ainda mais a curiosidade dos outros. Ele inclinou-se para a frente, esperando que o garoto o acompanhasse. Quando os rostos estavam próximos o suficiente, ele sussurrou. Era você naquele jardim ontem, não era? O garoto ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto de Francesco. Depois soltou um suspiro e respondeu. Ah, é você aquele bonitão. Bonitão? Francesco tentou conter uma risada ao ouvir o elogio inesperado. Ele se recompôs, mas o outro garoto continuava sério. Enfim, contou a alguém sobre ontem? Sobre você ter matado as últimas aulas? A surpresa estampou-se no rosto de Francesco. Ele se inclinou ainda mais, alarmado. Como sabe que eu matei a aula especificamente? Sou da sua sala, respondeu o garoto, fechando a mochila. Ele olhou para Francesco, impassível. E não, eu não contei a ninguém. Não é problema meu. Com licença. O garoto levantou-se antes que Francesco pudesse dizer mais alguma coisa. Ele deixou o refeitório sem pressa, atraindo olhares por onde passava. Francesco ficou para trás, observando-o sair, e soltou uma risada abafada antes de pegar sua mochila e seguir para a sala. No caminho, ele tentava se lembrar de quem eram seus colegas de classe. Nunca tinha reparado naquele garoto antes. Assim que passou pela porta da sala, seu olhar imediatamente o encontrou. Ele estava sentado perto da janela, na primeira fileira. Deixando sua mochila sobre a mesa, Francesco sentou-se e ficou observando o garoto de costas. Adrian apareceu ao seu lado, sussurrando. Você conhece ele? Francesco, pego de surpresa, deu um pequeno sobressalto, fez uma careta e respondeu. Ele me viu cabulando aula ontem. Quero ter certeza de que não vai contar a ninguém. Posso cuidar disso para você. É meu problema, deixa comigo. As aulas começaram, mas Francesco mal prestava atenção. Ele intercalava entre copiar a matéria e observar o garoto na outra fileira. Percebia que ele se distraía facilmente olhando pela janela como se estivesse alheio ao resto da sala. Francesco sabia bem como era usar o mundo lá fora como uma fuga do tédio. Quando o intervalo chegou, ele continuava intrigado. Apesar da movimentação, o garoto permaneceu em seu lugar, lendo o livro com a mesma concentração de sempre. Francesco suspirou, dividindo-se entre a curiosidade e o temor de ser chamado à diretoria. Desistindo de observar, juntou-se a Vincent e Adrian no almoço. Os amigos ainda se vangloriavam de terem escapado das últimas aulas, planejando repetir a aventura. Francesco, porém, negou com a cabeça, explicando que tinha outras coisas a fazer. Quando o sinal tocou novamente, ele pegou sua mochila e decidiu regressar à sala. Contudo, mudou de ideia no meio do caminho. Seu destino era outro. Caminhando sem pressa, ele foi até o estacionamento dos professores. Não havia ninguém por perto, e dessa vez ele estava mais calmo. Passou pela porta de madeira e seguiu o caminho de pedras que levava ao jardim.
A sensação de estar ali era diferente. Algo naquele lugar o fazia sentir-se intrigado e à vontade ao mesmo tempo. O que faz aqui? A voz familiar o pegou de surpresa. Ele se virou rapidamente e viu o mesmo garoto parado perto de uma pequena construção de madeira que parecia uma estufa. Sem saber exatamente como responder, Francesco coçou a nuca, rindo nervoso. Queria saber se você realmente não vai contar a ninguém sobre ontem. Eu disse que não vou, respondeu o garoto pegando um avental sujo de terra e vestindo-o. Ele ajeitou o tecido no corpo enquanto apanhava um pacote de sementes. Mas por causa disso, você está me devendo um favor. Francesco arqueou uma sobrancelha, cruzando os braços. Ele soltou uma risada abafada, sentindo-se desafiado. Que tipo de favor? Quando algum professor pedir um trabalho em dupla, você faz comigo. O garoto pegou uma espátula e começou a preparar a terra ao seu redor. Ah, então você quer fazer trabalhos comigo? Achei que não gostasse de companhia. Não gosto de ficar sozinho. O garoto sorriu de lado, mas sua voz carregava um tom de tristeza que Francesco não soube interpretar. Ele se ajoelhou no chão, enterrando algumas sementes. Desde que seja com alguém que não me incomode, tanto faz. Francesco se agachou ao lado dele, intrigado. Você tem jeito com as palavras, hein? Mas e se eu disser que não? O garoto parou o que estava fazendo e olhou diretamente para Francesco, sua expressão séria e firme. Eu não contei ontem e não vou contar, mas se você não quer colaborar, pode sair por onde entrou. Francesco permaneceu em silêncio, refletindo. Ele sabia que o garoto tinha razão, mas sentia-se desconcertado com o controle que ele parecia exercer sobre a situação. Por fim, deu um sorriso de canto e se levantou. Está bem, trabalho com você, mas não pense que vai me mandar por aí. O garoto voltou a cuidar das plantas, sem responder. Francesco cruzou os braços, observando-o por um momento antes de se afastar. No final, ele acabou retornando ao banco do jardim, e pela primeira vez em muito tempo sentiu que o tédio começava a dar lugar a uma nova curiosidade. No presente, com o passar do tempo, o sono se espalhava para os ouvintes daquela história. As crianças já adormeciam nos colos de seus pais, e as esposas também pareciam cansadas da viagem. Apenas os 3 filhos do Sr. Bailey, mais Oliver e Emanuele, pareciam atentos à história que Francesco contava. O Sr. Bailey fez uma pausa, pedindo que os filhos acomodassem suas famílias. Não queria que tivessem uma péssima noite de sono apenas para ouvi-lo falar. Enquanto todos dispersavam, Francesco encarou a janela e suspirou, ainda digerindo o momento mais inesperado de sua vida. Jamais imaginara que algum dia contaria para tantas pessoas sobre o seu passado. Sempre escondera os seus sentimentos dos seus filhos, afinal seria apenas um problema a mais na vida deles. Ao viver sozinho, Francesco tinha a liberdade para chorar, resmungar, quebrar coisas sem dar satisfação a ninguém. Contudo, Antoine estava disposto a quebrar a distância entre eles. Isso não seria algo bom? Imaginando que os próprios filhos estariam dormindo, Francesco forçou suas pernas para se levantar da poltrona e se apoiar no andador ortopédico. Ao ajeitar a coberta no sofá, percebeu que Benjamin continuou na sala, o observando com os braços cruzados. O que foi, Benjamin? Por que sempre escondeu isso de nós? O Sr. Bailey parou em frente ao filho, encarando-o como se recordasse que não existia nenhuma criança ali. Como poderia lidar com aquilo? Sempre que olhava para seus filhos, via as crianças que tanto amava. No entanto, já eram adultos, homens de família que tratavam assuntos com seriedade. Ao contar aquela história, era como um primeiro passo. Já fora alvo do rancor e desapontamento dos filhos por toda a vida, então importaria se preocupar com a reação deles a essa altura da vida? Porque ainda dói. O olhar triste que Francesco tinha surpreendeu Benjamin. Enquanto o velho senhor voltou a caminhar em passos lentos para o quarto, Benjamin era atingido por memórias, onde em dias chuvosos sempre via o seu pai com aquele semblante distante e triste. Virando-se depressa, Benjamin alcançou Francesco e o ajudou a caminhar para seu quarto. Ambos em silêncio. Ele o ajudou a trocar sua roupa, ajeitou as meias em seus pés frios. Benjamin também percebeu vários frascos de remédios sobre a cômoda, todos cuidadosamente organizados. Enquanto observava o pai tomar a medicação, o coração de Benjamin se apertava. Estava acostumado com o cuidado que sua mãe tinha, sempre alegre e saudável ao lado do novo marido e das amigas que, na opinião de Benjamin, eram interesseiras ao seu dinheiro. Em contrapartida,
Francisco Bailey vivia sozinho em um vilarejo praticamente abandonado, cuidando de cavalos e plantações, sem pedir a ajuda de ninguém. Não tinha mais beleza em seu rosto. Estava com a pele enrugada e o corpo fraco. Que tipo de filho eu sou? O Sr. Bailey não teria ouvido o sussurro do filho. Benjamin ajudou o pai a se deitar, certificando-se de que estava coberto, já que a previsão do tempo indicava vento gelado e pancadas de chuva pela madrugada. Sem nenhuma palavra, Benjamin se retirou do quarto com os olhos marejados, percebendo que o pai estava indo cada vez mais longe de si. Encostando-se na parede da sala, cobriu a boca e o nariz para abafar o choro. As lágrimas que escorriam em seu rosto pareciam descarregar um fardo de anos. Flor, que havia saído à procura do marido, o encontrou na sala em prantos. Não demorou para que seus pés a levassem até Benjamin e o abraçou docemente, deixando que ele a apertasse como se não houvesse amanhã. Ela percebeu que estavam em frente à porta do quarto do Sr. Bailey. E, a julgar pela demora do marido em ir para o quarto, significava que Benjamin teria descoberto alguma coisa que o abalou profundamente. Deixou que Benjamin chorasse até que se sentisse melhor. Após alguns minutos, ele finalmente ergueu o rosto molhado. A esposa passou os dedos com suavidade e delicadeza para limpar as lágrimas de suas bochechas. Sorriu gentilmente, depositando um beijo demorado em sua testa. Vamos dormir, você precisa descansar. Mais um capítulo de amor, paixão e emoção. Se você se apaixonou por essa história, não deixe de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!